O maior medo de quem é CLT é muitas vezes deixar de ser CLT e começar a empreender, abrir o próprio negócio. Por motivos óbvios, né? Aquela renda que está sempre pingando deixa de pingar e passa a ter uma coisa completamente incerta, instável. Um mês entra mais, um mês entra menos, um mês não entra nada. E eu tenho um cliente que está passando por isso exatamente agora. Sempre foi CLT a vida inteira. Trabalha inclusive numa grande montadora e vai deixar isso agora para fazer um empreendimento. E a gente estava discutindo recentemente como é que isso seria feito, tá? E eu quero compartilhar com vocês sobre essa história. O que eu acompanho acontecer com os meus clientes empreendedores, tá? E eu passei tudo para ele, como é que ele deveria fazer essa transição. O empreendedor, muitas vezes, ele tem sempre a esperança, e tem que ser assim, né? De que o mês que vem vai ser melhor. Né? Esse mês não deu, mas Guilherme, o mês que vem eu tenho certeza que a coisa vai fluir. O empreendedor, ele é um eterno esperançoso, né? Ele é um eterno ele acredita sempre que vai melhorar. E tem que ser assim mesmo. Agora, é importante que, se você está dando um passo de deixar o certo pelo duvidoso com a esperança de que as coisas serão muito melhores, que você tenha um colchão muito bem seguro, né? Que você tenha ali por trás algo muito garantido para te sustentar durante esse momento, tá? Então, como CLT e deixando o CLT, é natural que você tenha algumas contrapartidas aí, né? Algumas garantias, como FGTS, como férias que às vezes estão acumuladas, uma rescisão interessante. É o que está acontecendo agora com o meu cliente. Então ele vai deixar o trabalho, mas junto vai vir toda essa rescisão de muitos anos acumulada. E aí eu já deixei isso muito claro para ele. Olha, por mais que a perspectiva seja muito boa, né, muito boa, você não pode deixar se contaminar por essa perspectiva incrível que você tem, porque vão ter meses que vão ser muito bons e vão ter meses que vão ser muito ruins. Né? E aí eu criei um plano para ele começar a fazer essa transição. Tá? Então olha só. O plano é o seguinte. O plano é, a gente precisa, primeiro de tudo, primeira coisa, é criar um fundo salário, né? Isso aqui, já pra gente iniciar esse papo, ele é diferente da reserva de emergência, tá? Ele é diferente. Por quê? Reserva de emergência, ela tá aqui para resolver imprevistos, né? Imprevistos de saúde, imprevistos de casa, imprevistos na família, de qualquer coisa nesse sentido, tá? Agora, um fundo salário, ele vai servir justamente para eu estou esperando que o negócio novo renda 6k mês, tá? Ou diferente, né? 8k mês. Só que no mês ele rendeu 8, no outro mês ele rendeu 4. O que eu vou fazer no mês que ele rendeu 4? Eu vou vir na minha reserva no meu fundo salário e eu vou tirar 4k daqui do meu fundo salário. No mês que ele rendeu 8, maravilha, não preciso fazer absolutamente nada. No mês que rendeu 12, não preciso fazer absolutamente nada. Mas no mês que tirou 4, eu vou lá e puxo mais 4. No mês que rendeu 6, eu vou lá e puxo 2. Então eu vou sempre puxando aquela diferença que eu preciso que o meu negócio ele tire, que ele renda. Entende? Então, basicamente eu crio aqui um plano anti-falha, né? Ou seja, esse aqui é o meu plano anti-falha, né? Durante quanto tempo? Eu crio aqui algo que garanta pelo menos 6 meses de renda,
tá? Se for possível, é claro, né? Então, a ideia aqui é pegar, por exemplo, se eu espero que o negócio renda R$ 8.000 por mês, eu tento puxar daqui 6 vezes 8, 48. Então eu tento deixar R$ 48.000 nessa reserva, nesse fundo salário. Foi isso que eu recomendei que o meu cliente fizesse, tá? Porque aqui ele vai puxar rescisão do fundo de garantia, né? Multa do fundo de garantia, vai vir férias, vai vir um monte de coisa. Então a gente vai conseguir fazer isso. E esse dinheiro não vai ficar vindo R$ 8.000 todos os meses, né? Vai ficar vindo. A ideia é que venha bem menos, a ideia é que não venha nada, de preferência. Mas se precisar, ele vai tirar daqui. E ele vai tirar se precisar, durante 6 meses ali, alguma coisa assim. Talvez até um ano. E depois disso, a ideia é até que a gente pegue esse dinheiro e use em outra coisa. Pode ser até no próprio negócio, como um investimento, tá? Mas a segurança das finanças pessoais, elas são essenciais aqui. Por quê? Porque se ele não tiver isso daqui, o que vai acontecer é o seguinte. Não tem isso. Primeiro mês, o que vai acontecer? Não deu o dinheiro que ele precisava. Pô, será que eu deveria ter feito isso mesmo? Será que eu deveria ter feito essa troca? Segundo mês, imagina que não deu também. Cenário catastrófico. Não deu, era para dar 8, deu 5, faltou 3. Putz, já começa a preocupação em casa. A esposa já começa a olhar também e falar: poxa, será que a gente deveria ter trocado certo pelo duvidoso? Já começa um sentimento de... E aí começa a vir o empreendedor otimista, né? Não, mas o mês que vem com certeza vai ser melhor. Tira isso da frente. Garante pelo menos que a gente tem no mínimo 6 meses de renda. Com certeza, se o seu negócio não der nada nos primeiros 6 meses, todas as contas de casa estão pagas, além da sua reserva de emergência, e bota o seu negócio para funcionar. O próximo passo, que é importantíssimo que você garanta, caso você queira fazer a transição CLT empreendedor, é que você reinvista no seu negócio. Por quê? Porque acho que o grande diferencial de quem é empreendedor e de quem é CLT é a possibilidade de ganhos exponenciais, né? O CLT, ele vai ter aquele ganho que é mais marcado, né? Então é o coordenador e avança para um gerente e avança para um diretor, quem sabe, né? E vai sempre aquela coisa mais marcada, que pode ter ganhos muito relevantes, mas é mais linear. Enquanto o empreendedor, não. O empreendedor, ele não tem limites, né? O empreendedor, ele pode ganhar 5, ele pode ganhar 10, e aí de repente ele volta para 5 de novo durante um ano, porque as coisas não foram bem, e aí de repente ele explode e passa a ganhar 30. E de repente ele explode de novo e passa a ganhar 100. Por quê? Porque ele acertou a veia do negócio e é aquilo que ele deveria fazer pro resto da vida dele. E é aquilo que ele ama fazer, inclusive, porque ele empreende em algo que ele adora fazer. Claro que nem sempre é assim, né? Mas a possibilidade de ganhos exponenciais, ela existe quando você empreende, diferente de quando você é um CLT. Então, por isso que é essencial para que isso aconteça, que você reinvista no seu negócio. Então, separar parte dos ganhos para um reinvestimento é essencial. Porém, e tem uma coisa também aqui que é essencial de dizer, né? Nenhum investimento, provavelmente, tá? Vou até deixar aqui isso escrito. Provavelmente, no mercado financeiro, vai te dar o que o seu negócio dá. O que eu quero dizer com isso? Se você tem R$ 20.000 para investir e você tem a opção de colocar no seu negócio, onde você entende muito mais do que provavelmente qualquer pessoa, e colocar no mercado financeiro, num título de renda fixa, numa ação, em ouro, em Bitcoin, o que quer que seja,
provavelmente você vai ganhar mais dinheiro no seu negócio, em termos de rentabilidade. Isso vai retornar mais para você, caso você esteja fazendo um bom negócio também. Agora, o que você não pode fazer jamais, isso eu vejo também acontecer, é reinvestir tudo o que você tem no seu negócio. Porque se você tiver 100% do seu patrimônio no seu negócio, você está fadado ao risco da ruína, né? E o risco da ruína é o risco de, se o seu negócio tiver um imprevisto, se o seu negócio tiver um problema tributário, se o seu negócio tiver um problema com um sócio, se o seu negócio tiver um problema com você, porque às vezes o seu negócio depende de você para funcionar e você não estiver mais funcionando, se é que você entende o que eu quero dizer, né? O que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui eu quero dizer o seu patrimônio, né? Eu gosto desse negócio aqui, Explain Everything, porque eu consigo fazer umas setinhas aqui, né? E eu vou até fazer aqui agora, porque isso aqui merece atenção, tá? Então, o que vai acontecer com isso aqui, né? O que vai acontecer com isso daqui, ó? Com o seu patrimônio. O que vai acontecer com o seu patrimônio é que ele vai todo pro ralo, né? Talvez você tenha um carro, né? Porque você conseguiu comprar. Talvez, assim, mas talvez você tenha um imóvel, né? Aí o seu imóvel fica, o seu carro fica. Mas todo o resto que está dentro do seu imóvel, que poderia estar diversificado em outros investimentos, que poderia estar no mercado financeiro, poderia estar em renda fixa, poderia estar um pouco em ações, poderia estar um pouco em fundos de investimento. Aonde que ele está? No seu negócio. E aí o seu negócio foi para o buraco. E o que vai acontecer com o seu patrimônio? Boa parte dele também vai junto, né? Então, não deixe com que isso aconteça. Vá diversificando também ao longo do tempo, tá? Para que você não deixe o risco da ruína corroer o seu patrimônio, tá? Então é isso também que eu falei para o meu cliente, para que ele vá ao longo do tempo construindo, né? Além do que ele fizer dentro da empresa, tá bem? Então, se a gente puder fazer uma conclusão aqui, é que o empreendedorismo ele tende a ser mais rentável, mais lucrativo, talvez, do que o CLT, né? Apesar de que o CLT tem muito mais estabilidade do que o empreendedorismo. Agora, o que é melhor, o que é pior? Depende de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai se dar muito bem com o empreendedorismo porque lida bem com essa oscilação, porque lida bem com essa possibilidade de alçar voos maiores. E tem gente que prefere o CLT também porque gosta desse mundo corporativo. Muitas vezes o CLT ele te pode levar para um mundo corporativo. Não lida muito bem com o empreendedor, muitas vezes tem que fazer tudo, né, dentro da empresa. Tem gente que não lida muito bem com isso. Enfim, o fato é que o planejamento financeiro em si, agora, isso não há dúvidas de que o empreendedor ele precisa se desdobrar um pouco mais quando o assunto é planejamento financeiro. Porque a chance de começar a misturar as coisas quando o assunto é planejamento financeiro, ela é maior. Tá? Porque você começa, talvez, a pensar que esse dinheiro que eu tenho aqui, ele é da minha empresa ou ele é meu? Ah, ele pode ser meu, mas ele também pode ser da empresa, né? Então, você começa a separar o que é da empresa e o que é seu desde o início do negócio. Nossa, isso é algo que não tem preço. Não tem preço. E lá na frente você colhe os resultados disso de maneira, assim, espetacular. Né? É claro que quando você tem muito patrimônio, quando o seu negócio dá muito dinheiro, fica fácil, talvez até de fazer essa separação. Agora, quando as coisas elas estão mais justas ali, né, e você consegue fazer bem essa separação, aí você colhe resultados muito bons, certo? Então, espero que você tenha aproveitado essas dicas. Se você é CLT, se você é empreendedor, ou se você de repente quer empreender, né, deixa aí nos comentários e me avisa
também. De repente você pode entrar em contato comigo pelo link que eu deixo aqui na descrição. Você pode marcar uma reunião comigo ou com o pessoal da Ballast. A gente entra em contato com você para poder entender como é que está a sua situação e a gente conversar melhor sobre tudo isso. Tá bom? Um grande abraço para você e tchau, tchau.